Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Trocar uma ideia com vocês porque aconteceu uma coisa formidável no São Paulo e é questão de grana mesmo, dinheiro no bolso do tricolor paulista. Tem as notícias excelentes, como por exemplo a volta de Alisson, algumas mudanças de curso aí na diretoria do São Paulo para ter assim um ano de 2025 um pouquinho melhor. Mas eu quero falar hoje especificamente mesmo, além de outros assuntos, né? Eu quero falar muito de William Gomes e também de Juliano Galopo, que estão dando o que falar aqui no time do São Paulo, beleza? Olha como eu vim bonito aqui hoje, ó, falar sério, tô bonito ou não tô? Se você gosta dessas três cores aqui, ó, deixa um like. Olha que poder de persuasão. Se você gosta desse time aqui, ó, deixa um like no vídeo agora, posso contar. E se inscreva também aqui no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tô contando com você, com esse likeinho pra você me dar uma força. Fechou? Gente, o Juliano Galopo, o homem que veio do Banfield para o São Paulo, pode ter uma proposta agora da Fiorentina da Itália. O que está acontecendo com o Galopo? Assim como o River Plate, Boca Juniors e também o Racing, todos demonstraram interesse no Galopo e agora aparece também a Fiorentina da Itália com um interesse no Galopo e deve fazer uma proposta nos próximos dias para começar o ano que vem já com o Galopo. O que pega aqui? O Boca Juniors ele fez uma proposta, mas assim, muito longe de agradar o São Paulo. E o Boca não tem grana. O Racing, ele pode também ter um poder de grana ali muito menor, um poder de fogo muito mais modesto do que o do River Plate, que hoje tem investidor, tem grana ali o River Plate. O Racing, ele tem jogadores que podem ser incluídos como moeda de troca, como por exemplo o Baltazar, que eu fiz o vídeo ontem. Um dia eles tiveram aquele Matias Rojas que acabou vindo pro Corinthians e que o São Paulo teve interesse no Matias Rojas também. Então o Racing seria mais num jeito de trocar. O River Plate, ele tem sim lateral esquerdo que interessa pro São Paulo, mas o lateral esquerdo que interessa pro São Paulino, vamos dizer assim, o River ele não sinalizou que quer trocar. Ele sinalizou que ele quer fazer uma proposta também. O time de Marcelo Galhardo, o River Plate, ele foi despedaçado pelo Atlético Mineiro na Libertadores. O Galhardo não balança no cargo. Eles consideram que caíram por cima, saíram normal, não teve problema nenhum. O Daverson estava num dia muito feliz naquele primeiro jogo, acabaram ganhando do River Plate. Mas nada vai tirar da cabeça do torcedor do River e da diretoria do River e do Marcelo Galhardo que eles precisam de uma reformulação. Então Galopo é um dos caras que podem pintar ali no River Plate. Para isso, o River Plate precisa tanto colocar jogadores na moeda de troca, como também oferecer uma grana para o São Paulo, porque o Galopo custou 8 milhões de dólares. Claro que ele está muito desvalorizado, o Zubeldia não usa, ele fica no banco de reservas, não tem posição mais para jogar. Com a volta do Alisson agora, nem segundo volante, ele já não ganhava a posição do Lisieiro, nem tampouco do Marcos Antônio. Agora com a volta do Alisson, acabou tudo pro Galopo. No ataque não vai jogar. Na meia, o Luciano e o Zubeldia, eles têm uma relação ali inexplicável, né, de amor e carinho, amor e paixão, então não vai ter mudança do Luciano pelo Galopo. O Galopo não vai ter espaço no São Paulo enquanto esse técnico da atualidade for o comandante técnico do São Paulo. Então, Galopo deve mesmo ir embora. A Fiorentina, diferente do River Plate, ela pagaria em euro, que é a moeda ali que utilizam na Europa, né? Então a Fiorentina tendo o pagamento em euro, qualquer 5 milhões de euros, que para eles é um valor até abaixo do normal, né? Um valor normal, pro São Paulo aqui você falou, opa, peraí que eu recuperei praticamente o que eu investi. Só podem investir 8 milhões de dólares, se os caras pagarem 5 milhões de euros, dada a realidade do problema, dessa desvalorização que o Galopo teve, eu acho que o São Paulo aceita qualquer 4, 5 milhões de euros, seria uma boa notícia, hein? Olha só, o Alisson, ele treina com bola, treina sem nenhum tipo de restrição e já deve voltar para o São Paulo no próximo jogo. O próximo jogo do São Paulo é contra o Bahia, jogando às 21h30 da terça-feira. Então hoje é quarta, certo? Então o Alisson, ele voltou ontem, terça. Ele tem uma semana de preparação com o time, com o elenco principal, sem nenhum tipo de restrição nos treinos, para se preparar e voltar, e deve já ser titular do São Paulo na terça-feira que vem. Se você considerar o Zubeldia um cara
coerente, ele coloca o Alisson no banco, assim como ele fez com o Ferreirinha. O Ferreirinha volta de contusão e fica no banco. Se o Alisson, o Zubeldia, tiver a mesma coerência, o Alisson fica no banco. Mas conhecendo o Zubeldia, o São Paulo e o Alisson, acho que o Alisson joga titular já contra o Bahia na terça-feira que vem. E aqui eu encaro só como ótima notícia. Nada mais. Não quero saber se o Zubeldia é coerente ou não, não quero saber se o Marcos Antônio está bem ou não. A verdade é que o Alisson conquistou a posição dele em campo, conquistou mesmo, e ele não merecia... Perdão, ele não merece ficar no banco de reservas porque hoje o Marcos Antônio, o Lisieiro, alguém tá bem aí. O Alisson merece voltar e jogar titular. E é o que tem que acontecer e o Zubeldia deve fazer isso agora na próxima terça. Então quem esperou muito a volta do Alisson, quem considera que o São Paulo teve um ano horroroso por conta das contusões de Alisson e Pablo Maia, se você considera assim, 50% dos problemas estão resolvidos, certo? Agora, para dar aquela respirada, vamos falar de William Gomes. Respira aí, ó. O William Gomes. Moleque, é o seguinte. O William Gomes apareceu hoje no GE, na Globo, no GE, que o Newcastle está com interesse no William Gomes. Então você pensa assim, poxa, Newcastle não é o Real Madrid, não é o Barcelona, não tem a mesma grana do Bayern de Munique. Então por que o Newcastle, né? É interessante pro São Paulo, pro William Gomes? Eu acho que não. Porque o Newcastle ele não deve sinalizar na proposta maior do que de 20 milhões de euros, por exemplo. Quem levou por 20 milhões de euros foi o Paris Saint-Germain, levando o Beraldo, e o São Paulo não mudou nada, sabe? Na crise financeira, não mudou nada na dívida total, mudou nada. Você colocou 60 milhões no bolso ali porque o São Paulo só tinha 60% do Beraldo e acabou. Não teve mais nada. Aí gasta depois 60 milhões, gastou 20 no André Silva, gastou 16 no Michel Araújo, acabou o dinheiro, foi embora, jogou tudo fora com jogadores para reserva. Jogadores que iam ficar na reserva, foi gastando e não usou para nada. Agora, o São Paulo ele tem a chance de vender o William Gomes pro Newcastle. Só que tem outros times da Europa também interessados no William Gomes. O São Paulo teve o acerto, golaço, top de renovar com o William Gomes. É o cara que hoje tem o maior contrato do São Paulo, de longevidade, o maior prazo de contrato, salvo engano, até o dezembro de 2028. Nós estamos em outubro de 24, ele tem mais 4 anos e pouco de contrato, é o maior contrato que o São Paulo tem. E a multa rescisória, acho que é a maior da história do São Paulo. Ela está por 120 milhões de euros, ou seja, 735, mais ou menos, né? 735 milhões de reais. Para e pensa aí, para e pensa. Olha nos meus olhos, tô aqui meditando aqui. 735 milhões de reais, a dívida total do São Paulo é praticamente essa. Claro que o São Paulo não vende por esse valor, isso não existe, até porque o São Paulo colocou o cara no banco, né? Usou ele como bode expiatório para aquela eliminação da Copa do Brasil. A culpa é dele, certo? Certo? Você sabe do que eu tô falando, mas já vou explicar melhor. Aí o Newcastle vem e vai oferecer 20, 30 milhões. Por 30, você aceitaria a venda? Dá uns 150 milhões de reais. Eu fecharia por 40. Quer? 40 milhões de euros eu fecharia. Porque aí você coloca mais de 200 milhões no cofre. Uma dívida de 700, você quebra 200 no peito ali, você fica devendo só 500, mais ou menos, né? Fica devendo só 500, é outra vida, é outra realidade. Vende um Henrique Carmo, acaba vendendo um Rian Francisco, o São Paulo tem tudo para quitar sua dívida geral agora, imediatamente, se vender esses meninos. Tem também o Felisberto, que é o Igor Felisberto, lateral direita, tem também o Riquelme, tem Pablo Maia, pode render uma grana ainda, Rodrigo Nestor. O São Paulo ele tem esse poder de fogo para fazer algumas vendas muito boas e recuperar os seus cofres e sua vida de forma geral. O ponto positivo de vender o William Gomes é a grana. O ponto negativo é que o São Paulo ele perde o que pode ser um próximo craque do mundo. Né? Como vimos aí o Casemiro, David Neres, o Oscar, Kaká, são caras que nós vamos ter que torcer na Europa, sabe? É triste de pensar nisso. Por outro lado, o São Paulo entrou numa dívida, isso é realidade e precisa amortizar essa dívida. O ponto grandiosamente negativo é o comandante técnico do São Paulo. Ele só atrapalha. Se você pensar, você gosta do Zubeldia, beleza, teu direito, pode gostar mesmo. Agora, o que eu vejo é que o William Gomes ele poderia hoje estar muito mais valorizado no mercado, não ser o
Newcastle querendo contratar ali sim o Barcelona, como pagaram fortuna pro Vitor Roque, o Real Madrid como pagou fortuna pro Endrick, para não falar do Vini Júnior, sabe? Tem times por aí que podem pagar 50 milhões, como foi o caso de euros, como foi o caso do Paquetá de dólares, sabe? Existe esse mundo, basta o São Paulo saber trabalhar. O que o São Paulo fez? Deixou um cara dessa grandeza do William Gomes na mão do Zubeldia, o Zubeldia colocou o William Gomes totalmente contrariado. Ele não queria colocar o William Gomes, ele foi obrigado a tirar o Luciano do time depois daquela eliminação da Copa do Brasil pro Atlético Mineiro, que o São Paulo não queria atacar, não queria jogar bola. Aí ele coloca o William Gomes titular. O William Gomes detona a vitória, né? Depois detonou o Cruzeiro, jogando melhor do que todo mundo os jogos, até que o William Gomes entra contra o Botafogo e joga o primeiro tempo ali e olhe lá. E o Zubeldia já tira o William Gomes para colocar o Luciano num jogo onde o São Paulo tinha 11 jogadores abaixo da média. 11 jogadores irreconhecíveis contra o Botafogo no primeiro tempo. E o Zubeldia tira quem? Tira o cabo fraco, tira o moleque da base, como ele já tinha feito com o Moreira, que o Moreira sai machucado tomando bronca, agora ele tira o William Gomes do time contra o Botafogo e o William Gomes não tem mais chance. Então o William Gomes, se ele está desvalorizado hoje, é porque nós mesmos, o São Paulo mesmo, desvalorizou o seu jogador, deixando um técnico queimar o cara porque tem a predileção, aquela maravilha do Luciano jogando. Fora que agora o Eric entra antes do William Gomes. Quando o Eric sai, o Ferreirinha entra pra jogar. Por quê? Sabe lá Deus o porquê o Ferreirinha virou banco. Mas enfim, o Ferreirinha entra no lugar do Eric. O Lucas fica trocando de posição, ponta direita, ponta esquerda. E pro Luciano poder jogar pelo meio, o William Gomes perde espaço. Então se o William Gomes hoje desvalorizou, você sabe que a culpa não é de ninguém de fora. A culpa é 100% do São Paulo. Mas ainda assim, apesar de ser o Newcastle, apesar de ser um time com menor poder de grana lá na Europa, o São Paulo pode sim receber uma proposta muito acima da normalidade, tipo 30 milhões de euros, o São Paulo pode vender ou não, a multa é 120, e depois o Newcastle, esse sim, fará dinheiro com o William Gomes se ele for esse craque, que todos nós esperamos, porque o Newcastle vende para um time grande da Europa. Triste, né? Por um lado feliz, mas é sempre um probleminha de fazer uma venda dessa grandeza. É ou não é? Eu acho que a notícia é boa ainda. Vamos torcer pro William Gomes e pro São Paulo ter dias melhores. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!